acho que não, porque quem morre está dormindo. Um dia vão ressuscitar e vão dar conta com Deus. Todo joelho se dobrará perante Deus. Como a palavra do Senhor fala que a carne, ela volta para o pó, mas a sua essência, ela permanece para sempre. Eu acredito que não, porque acho que depois que a pessoa morre, tudo acabou. A semana começou e que bom saber que você está aí do outro lado, junto com a gente no Ponto de Partida. Você sabe, um programa que te convida para uma roda de conversa sobre alguns dos assuntos mais importantes, incríveis, curiosos da Palavra de Deus. Você percebeu aí, pela opinião das pessoas nas ruas de Curitiba, que as opiniões são diversas e as visões muito diferentes a respeito do que acontece quando uma pessoa morre. O que acontece? Para onde essa pessoa vai? São muitas teorias, muitas delas apresentadas em igrejas, e todas elas, aparentemente, baseadas na palavra de Deus. Mas, afinal de contas, qual é a verdade por detrás desse assunto? A gente vai conversar a respeito disso, mas antes, quero te convidar para que você registre sua opinião, a sua visão, o seu questionamento através do nosso perfil no Instagram. Vai lá, siga a gente e vamos conversar a respeito disso, porque a nossa visão fica mais clara, mais enriquecida a partir dessa troca que é tão legal, tá bom? Bom, antes da gente começar essa conversa, eu quero te convidar para orar junto. Vamos pedir a bênção de Deus para esse momento? Pai querido, nós iremos abrir a Tua Palavra e conversarmos sobre um assunto muito importante e até delicado, que é o assunto da morte na Bíblia. Pedimos que o Teu Espírito nos oriente na compreensão correta desse assunto. Por isso te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá para você aí de casa, chega para cá, está começando o nosso ponto de partida, o nosso momento de estudo da Bíblia na TV. Esse momento gostoso que a gente abre a palavra de Deus e descobre coisas novas, coisas diferentes que alimentam a nossa fé. E sabe, o tema de hoje, ele é um tema bastante sensível. É um tema do qual as pessoas não gostam de falar, elas não gostam de pensar a respeito desse assunto, mas é muito importante que a gente tenha uma compreensão dele. Nós vamos falar sobre a morte. E para trazer para você aqui os nossos convidados, eu quero já aproveitar esse momento para dar as boas-vindas para o pastor Roberto Ruéfero, que vai nos ajudar na compreensão desse tema. Pastor, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Jordana. Bom dia. Bom dia para você que está nos assistindo nessa manhã, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que esse tema curioso você vai aprender bastante e vai sair abençoado no final. E nós temos também aqui a companhia do pastor Denis Versiani. Pastor, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Prazer enorme, Jordana, e prazer poder falar com você também aí de casa. Que Deus abençoe você e eu tenho certeza que a palavra de Deus tem uma esperança muito grande a respeito desse assunto. Então, fica ligado. Eu acho que um dos maiores desejos do ser humano é a vida eterna. A gente vê muitos filmes, por exemplo, de ficção científica, que abordam essa questão, né? De viver para sempre, da imortalidade. Com certeza você já deve ter assistido alguns. Realmente é um assunto, assim, bem delicado, mas do ponto de vista bíblico, é possível viver para sempre? Então, Jordana, olha, é possível sim. Veja o que diz a Bíblia lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha vida eterna. Então, é possível que a gente possa viver eternamente? Sim, é possível. Se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, Ele nos dá de presente a vida eterna. Por outro lado, não é possível que isso aconteça agora. Porque diz assim o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. Então Paulo está dizendo aqui que o único que possui imortalidade é Deus. Nós, seres humanos, não possuímos imortalidade, até porque nós pecamos. Mas nós podemos ganhar a imortalidade de Deus um dia, Deus vai nos dar de presente.
Por enquanto, o homem, ele é mortal. Mas um dia, se a gente ficar com Jesus, nós vamos ganhar esse presente tremendo que é a imortalidade. Olha que interessante. Inclusive, Jordana, tem uma coisa até com relação ao que o pastor Hoeffer falou. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para viver para sempre. Ele não criou o homem para morrer. Inclusive, diz aqui em Gênesis capítulo 2, depois de Deus ter criado o homem, né? O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor, Deus, ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você comer dela, você certamente morrerá. Ou seja, o plano original de Deus, quando criou o homem... Era a imortalidade. Era a imortalidade, mas como o pastor Hoeffer falou, a gente aceitou o engano e caiu no pecado. E Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Então, de fato, como ele falou, sem Deus não tem como a gente ser imortal. E a gente percebe, tanto na sua fala, pastor Denis, quanto na fala do pastor Hoeffer, realmente o ser humano tem esse desejo da imortalidade, tanto é que a gente vê a mídia, de maneira geral, os filmes, a literatura, né? Isso está muito presente em todas essas esferas, né? Mas, como o pastor pontuou aqui, a imortalidade é possível sim, mas não pela ciência. É só Deus que pode dar a vida, é isso, pastor? É isso mesmo, só Deus que pode dar a vida. Por enquanto, quando a gente mora aqui nesse mundo de pecado, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, enquanto nós vivemos aqui, infelizmente nós vamos ter que passar por esse inimigo da humanidade, o grande inimigo da humanidade, que é a morte. Às vezes nós pensamos assim, e é um pensamento comum: a pessoa morre, mas a alma da pessoa ela sai e ela vai viver então em outro lugar, de outra maneira, algo consciente da pessoa sobrevive. Sabe, Jordana, eu vou falar uma coisa para você e talvez vai ser uma surpresa para muitos de nós que estamos assistindo. Este não é um conceito bíblico, sabia? Se a gente abrir a Bíblia lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, olha o que a gente vai ler lá. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia está dizendo aqui que a alma morre. Quando o ser humano morre, ele morre por completo. Não tem nada, Jordana, que fica consciente, que fica vivendo ainda depois da morte do homem. E o outro texto que a gente pode ler para entender isso aqui, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, na criação do homem. Quando Deus cria o homem, Gênesis 2, 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então veja como é a fórmula do ser humano. A fórmula do ser humano é pó da terra, mais fôlego de vida, e o homem se torna uma nefesh hayaim, uma alma vivente. Quer dizer, é apenas o pó da terra com o poder da vida. A junção dos dois. A junção dos dois é que forma um ser humano completo. Então, quando o ser humano morre, ele deixa de ser completo. A alma e o corpo... Ele deixa de ser uma alma vivente. Ele deixa de existir, né? Ele deixa de ter consciência. Ele vai para o que a Bíblia chama de sono da morte. Ou seja, o homem não tem uma alma, ele é uma alma vivente. Exatamente. Mas o que acontece, pastor? A gente simplesmente desliga? O que acontece com o nosso corpo, com o nosso cérebro, nossos pensamentos, por exemplo? A gente tem ciência de alguma coisa que acontece ainda? Então, eu vou abrir aqui a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, que diz o seguinte... só para a gente poder entender direitinho. A partir do versículo 4, Eclesiastes 9, 4 diz o seguinte: para aquele que está vivo, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Não adianta nada ter poder se você estiver morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles não existem mais, porque eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. E aí Salomão dá o conselho: vai e viva a sua vida com alegria. Por quê? Olha só aqui no versículo 10.
tudo que vier à sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Faça da melhor maneira possível, Jordana. Por quê? Porque na sepultura, para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Hoje, quando eu vim aqui para a gente gravar esse programa, eu acordei, né? Ontem eu fechei os meus olhos, descansei o sono merecido depois de um longo dia de trabalho e de repente eu acordei. Para mim, o tempo não passou. Eu simplesmente fechei o olho, alguns segundos depois eu abri, mesmo que tenha passado uma noite inteira. Então, eu acho que o pastor Heffer vai concordar comigo. A morte, sendo tida como um sono, e a gente pode de repente até entrar um pouquinho mais fundo nesse conceito, é aquele momento em que uma pessoa fecha os seus olhos, como o pastor Heffer falou, o corpo desliga tudo. Desliga o corpo, o cérebro, a mente, o coração, tudo desliga. E a pessoa entra num momento de absoluta inconsciência. E a pessoa está lá, não sabe o que está acontecendo, não sabe, não tem tristeza, não tem alegria, não sabe das coisas que estão acontecendo. E de repente, quando a morte acabar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A pessoa vai abrir os olhos, é como se o tempo tivesse parado, como se tivesse passado um segundo. Isso nos traz é um pensamento animador isso, por mais que a morte seja alguma coisa antinatural. Porque você não precisa se preocupar com a pessoa que morreu, se ela está sofrendo em uma dimensão inferior, ou se está preocupado com nós em uma dimensão superior. Porque a morte, ela é um sono. Você simplesmente desligou e está descansando. A perda, ela é uma situação tão dura, tão difícil, que nós gostamos de nos apegar a ideias de, por exemplo, o meu ente querido está no céu, o meu filho virou uma estrelinha no céu, eu posso ver ele aqui de baixo, eu sei que ele está lá olhando por mim. A gente escuta muito, né, essas expressões e, com certeza, essas expressões, né, de fé trazem conforto, trazem algum alento na perda, que é tão dura, que é tão difícil. Mas a Bíblia, ela me parece ter uma esperança ainda mais reconfortante que essas. E eu queria que vocês compartilhassem com o pessoal aqui de casa, né? Qual que é a esperança que Deus nos concede, que Ele nos dá a respeito da morte? Ela é inevitável, a gente sabe, nesse mundo, mas ela é realmente o ponto final na nossa história? Com certeza a morte não é o ponto final na nossa história. Para que a gente possa responder isso, eu gostaria que você que está em casa, pega a sua Bíblia agora, pega o seu celular, se você tem a Bíblia no seu celular, você vai abrir no texto mais importante para a gente entender a esperança cristã. Ele está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu quero ler com vocês isso aqui, porque o versículo 18, que vai encerrar o texto, diz assim, Jordana, olha, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, qual é o consolo cristão? Paulo começa dizendo assim, olha, não queremos, no versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que vocês não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma esperança. Não precisamos ficar tristes e desesperados quando alguém morre. Por quê? Porque se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, através de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quem são os que dormem? Os que morreram. Então, se a gente acredita que Jesus ressuscitou, você, telespectador, acredita que Jesus ressuscitou? Se você acredita, pode ter certeza que Deus também vai ressuscitar aqueles que descansaram o sono da morte, aqueles que morreram. E Paulo continua dizendo, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de maneira nenhuma precederemos os que dormem, quer dizer, não teremos nenhuma vantagem sobre os que já morreram. Por quê? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E agora, olha que bonito isso. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo termina dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então o consolo cristão não é virou uma estrelinha, foi morar no céu,
foi morar com Jesus. É não. ainda melhor. Melhor. Sabe por quê? Veja só. Imagina, Jordana, se eu perco minha vida agora. Eu tenho 2 filhos, adolescentes. Uma mulher, que vai ser uma viúva bonita. Não vai ser, porque eu não vou morrer, mas se eu fosse morrer, ela ia ser uma viúva bonita. Aí eu estou subindo para o céu, estou triste, minha família está chorando, está todo mundo triste, e eu estou indo para o céu, vivendo a companhia do meu avô, da minha avó, da minha mãe, que já descansam, que já estão descansando. Mas eu não estou feliz, porque eu estou indo morar com eles, mas eu estou vendo a minha família chorando, meus filhos precisam de mim. Minha esposa precisa de mim. Seria cruel, né, pastor? Seria cruel. Eu nunca seria feliz no céu. Eu estava sempre acompanhando aqui na terra meus filhos, a vida, porque a vida não é sempre de alegria, tem sofrimento, não tem? Pastor, o que o senhor está falando agora me faz lembrar da história de Lázaro. O que acontece? Na história de Lázaro, pastor Denis, a gente sabe que ele estava morto já fazia 4 dias, né? Já cheirava mal, inclusive, né? Segundo as irmãs. E Jesus, ele chora ali porque a morte também machuca o coração de Deus, não é só o nosso coração, né? E ele ressuscita Lázaro. E eu fico imaginando, se Lázaro estivesse no céu, ele teria odiado Jesus nesse momento, não teria, pastor Denis? Justamente. Agora, essa situação é uma coisa interessante. Por que Lázaro estaria no céu e de repente seria chamado de volta? Né? Jesus ressuscitou Lázaro e o próprio Jesus, em João capítulo 11, diz: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Novamente, Jesus compara a morte como um sono. Esclarece, né? Você não vai para lugar nenhum, você está lá na sepultura, seu corpo está guardadinho lá, não vai acontecer mais nada. Agora, quando Jesus voltar, né, aí ele vai nos ressuscitar. Agora, por que Jesus ressuscitou Lázaro? Uma coisa interessante. Ele ressuscitou, trouxe Lázaro de volta, as irmãs abraçaram e eles tiveram uma vida muito feliz, mas tanto Lázaro como as irmãs Marta e Maria depois faleceram. E estão mortos até agora. Agora, por que Jesus ressuscitou Lázaro? Justamente para poder dar um gostinho daquilo que o pastor Roéfer falou. Entende? Eu ressuscitei para mostrar para vocês que eu não sou um Deus de morte, eu sou o Senhor da vida. E eu vou trazer vida para vocês, só que não vai ser uma vida que vai acabar aos 80, 90 anos. Vai ser vida para sempre. É como diz em Apocalipse capítulo 21, que para mim essa é a grande esperança que eu tenho e eu vivo a minha vida em função dessa esperança. Quando Jesus nos levar para o céu, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também nos programas, mas quando ele estabeleceu o seu reino para sempre aqui na terra, João diz: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não mais existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu esposo. E o tabernáculo de Deus está com os homens. E olha só o que diz aqui no versículo 4. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai mais ter sofrimento. Por quê? Deus nos enxugará dos olhos a lágrima porque já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Porque tudo isso vai ter passado. Amém. Vamos viver para sempre com Jesus. E com o nosso corpo renovado. Porque a morte é quando o nosso corpo volta ao pó da terra, mas quando Jesus nos ressuscitar, aqueles que esperaram em Cristo, como o pastor Roéfer leu, vão ser ressuscitados com o seu corpo transformado, revestido de imortalidade, para a gente viver para sempre com o Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Nosso corpo vai ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade, para a gente viver para sempre ao lado do nosso Salvador. E olha, é possível, pastor Roéfer, que a gente esteja conversando com alguém aí em casa que esteja passando pelas fases do luto. Como é difícil a perda, como é difícil esse processo. Agora que nós já sabemos que existe esperança, o que essa pessoa pode fazer enquanto ela aguarda, enquanto ela espera por esse dia? Jordana, há 3 anos eu perdi a minha mãe, na pandemia de Covid. E ao mesmo tempo que foi muito triste, eu tive o privilégio de ficar com a minha mãe nos últimos momentos dela ali no hospital. E eu tive o privilégio de fazer com ela o último culto da vida dela. Né? Eu orei com ela, eu li a Bíblia para ela. Durante muito tempo minha mãe fez o culto comigo, né? Quando eu era criança, até quando eu era adolescente, minha mãe esteve fazendo o culto comigo. E a minha mãe descansou.
em Jesus, descansou no Senhor. Então, se você está passando por esse momento de luto, saiba que eu passei por isso também. Não é fácil, certamente não é fácil, mas algumas coisas. A história de Lázaro mesmo tem um ensino para a gente poderoso. Jesus disse assim, lá no livro de João, no capítulo 11, quando ele está falando com Marta está falando para ele, Senhor, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, meu irmão não teria morrido. Jesus diz assim, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta para Marta, você acredita nisso? Eu pergunto para você, você acredita nisso? A morte não é o fim de todas as coisas. A morte é um inimigo que será vencido. E a morte será vencida no grande dia da ressurreição dos mortos. Quando a minha mãe, quando o meu avô, quando a minha avó, os meus queridos que se foram, vão ressuscitar. E eles vão ver Jesus. E a Bíblia diz que neste dia estaremos para sempre com o Senhor. Então você pode ficar tranquilo, tem esperança. Um dia a morte terá o seu fim. A morte será um inimigo vencido. E aqueles que morreram estão no pó da terra, um dia vão estar com a gente novamente. Que notícia maravilhosa, não é verdade? A morte não prevalecerá. Ela não é um ponto final na história da vida de quem nós amamos e muito menos na nossa vida. Que a gente possa guardar no coração essa esperança, que a gente possa viver por essa esperança, porque um dia, quando Jesus voltar, os anjos vão trazer de volta os filhinhos que as mamães perderam, Pastor Roéfero e tantos outros filhos que perderam seus pais também vão poder abraçá-los. Que dia maravilhoso, que dia extraordinário. Nós precisamos nos preparar para esse dia tão especial, que você possa alimentar o seu coração todos os dias com essa esperança na palavra de Deus. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo domingo às 7h30 da manhã com um novo tema da Bíblia. Um beijo e até lá. Eu espero que a conversa de hoje tenha trazido esperança ao seu coração. Certeza de que a ressurreição prometida na Bíblia é a solução para o problema da morte. Então, que a gente possa descansar na certeza de que Deus está cuidando da nossa vida e da história de todas as pessoas que nós amamos. E é sobre isso que nós iremos tratar hoje, às 19h30, hoje à noite. Você pode se organizar, coloca aí no seu Waze, aí no seu GPS, Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Já calcula aí o tempo, o trânsito para você se organizar. 7h30 a gente começa aqui, vai ser muito bom te encontrar. Que Deus te abençoe, continue com a gente e até a próxima. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional.
Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.